E aí, pessoal, mais uma vez aqui a gente de novo, mas agora é o último bloco para finalizar o conteúdo a respeito da fixação do conteúdo, que são as duas questões que eu finalizo a aula de hoje. Espero que vocês tenham tentado fazer, é importante que vocês tentem fazer a questão para ver se compreenderam, até porque tem avaliação na semana que vem. E agora a gente vai fazer então de forma conjunta aí, comentando e corrigindo as questões. Começando então pela primeira. Eros é prefeito de determinado município, em exercício de primeiro mandato. A palavra primeiro mandato aí é importante, né? Durante o segundo ano de mandato, ele e sua esposa, Psique, ocupante de cargo efetivo na administração direta local, ou seja, significa que Psique é servidora pública, porque ela tem um cargo efetivo na administração direta local, então a gente tem que pensar aqui lá no artigo 38 também. Então, ele e sua esposa Psique, ocupante de cargo efetivo na administração direta local, se divorciam em decorrência de divergências políticas. Poucos meses depois, ela se filia ao partido político de oposição ao ex-marido, pelo qual pretende candidatar-se à chefia do Executivo Municipal no próximo pleito, concorrendo com Eros, que tentará a reeleição. Considerando a disciplina constitucional da matéria e da jurisprudência do STF, a respeito, analise 1. Para concorrer à reeleição, Eros deveria renunciar ao mandato até 6 meses antes do pleito. Pessoal, aqui eu não acho que não mencionei isso para vocês na aula passada, mas eu acho que é uma coisa bem óbvia, né? Quem vai concorrer à reeleição, ou seja, para o mesmo cargo, não precisa renunciar 6 meses antes. Cumpre o mandato de 4 anos por período integral e lança a reeleição de forma já consecutiva, né? A gente tem aí a necessidade de renúncia de 6 meses se for concorrer a outros cargos. Se é do mesmo cargo e reeleição, não tem por que renunciar 6 meses antes do cargo. Não existe renúncia de 6 meses antes no caso de reeleição para o mesmo cargo. Então, o inciso 1 está errado em razão disso, né? Para concorrer à reeleição, Eros não precisa renunciar ao mandato 6 meses antes. Somente precisa renunciar 6 meses antes se ele vai concorrer a outros cargos. Aí sim ele precisa desincompatibilizar, renunciando 6 meses antes do pleito. Então, não é a alternativa 1 não é a nossa resposta correta. 2. 1 não, né? A gente tem embaixo, mas a 1 não estaria entre as opções. 2. Caso Eros exerça o mandato até o final, Psique estará impedida de candidatar-se a cargos eletivos no município em que o ex-marido é prefeito, não obstante tenha se divorciado dele no curso do mandato. E aí, tá certo ou tá errado? Tá certa, né? Caso Eros exerça o mandato até o fim, Psique estará impedida, ou seja, regra da inelegibilidade reflexa, de candidatar-se a cargos eletivos no município em que o ex-marido é prefeito, ou seja, dentro da mesma circunscrição, abrangendo aí tanto o cargo de vereador como o cargo de próprio prefeito. Não obstante tenha se divorciado dele no curso do mandato, ou seja, continua inelegível mesmo que ela tenha divorciado dele no curso do mandato, porque a gente viu na aula de hoje que o divórcio, a separação durante o curso do mandato, não afasta a regra da inelegibilidade. Mesmo divorciada, ela continua inelegível para o cargo aí para disputar a prefeita do município. Então, a 2 ela está correta, né? Ela tem aí a inelegibilidade mesmo com o divórcio. 3. A condição de ex-esposa de Eros não impede que Psique pleiteie cargos eletivos nas esferas estadual ou federal, mesmo que ele venha a se reeleger, mas caso Psique seja eleita, ficará afastada do cargo que ocupa na administração direta local. Certa ou errada? Certa também, né? Porque percebam que o 3 ela mistura tanto as regras do artigo 14 com as regras do artigo 38 que a gente viu hoje. A condição de ex-esposa de Eros, que é prefeito, então circunscrição do município,
não impede que Psique pleiteie cargos nas esferas estadual ou federal. Correto, porque a inelegibilidade dela é em relação ao município em que o ex-marido é prefeito, ou seja, ela vai ser inelegível para vereadora ou prefeita em relação à circunscrição do mandato do ex-marido dela. Agora, para outro município, em esfera estadual ou esfera federal, ela não tem inelegibilidade, porque sai da esfera da circunscrição do marido. Agora, se ela é eleita na esfera estadual ou na esfera federal, com base no artigo 38, ela deverá ser afastada da função enquanto cumpre o mandato eletivo. Portanto, a 3 ela também está correta, ficando como gabarito da questão de número 1 a letra E. A assertiva 2 e 3 estão corretas. E 2, nossa última questão. Bibiana é casada com Mundial, governador do estado X, e pretende se candidatar ao cargo de prefeita da cidade Y, pertencente ao estado X. Fúvio, irmão de Bibiana, titular de mandato eletivo, se candidatou à reeleição ao cargo de deputado estadual do referido estado, ou seja, também do estado X. De acordo com a Constituição Federal, A. Bibiana e Fúvio são elegíveis no território de jurisdição de Mundial. B. Bibiana e Fúvio são inelegíveis no território de jurisdição de Mundial. C. Somente Fúvio é inelegível no território de jurisdição. D. Somente Bibiana é inelegível. E E. Bibiana e Fúvio são inelegíveis em todo o território nacional. E aí, o que vocês marcaram? Vamos analisar a questão, né? Bibiana é casada com Mundial e Mundial é governador do estado. Se ele é governador do estado, ela tem inelegibilidade em toda a circunscrição do estado X. Então, no estado X, ela não pode concorrer a nenhum cargo de mandato eletivo em razão da inelegibilidade reflexa, né? Governador abrange todo o estado. Portanto, Bibiana, que quer se candidatar ao cargo de prefeita da cidade Y, e essa cidade faz parte do estado X, em que o marido é governador, ela não pode, porque tem a inelegibilidade reflexa dentro do mesmo estado, considerando que o marido é governador. Então, Bibiana é inelegível. Então, a gente já descarta aí as questões que consideraria Bibiana elegível, né? Bibiana é inelegível. Vamos ver Fúvio agora. Fúvio é irmão de Bibiana, titular de mandato eletivo, que se candidatou à reeleição ao cargo de deputado estadual do referido estado. Se ele é candidato à reeleição, significa que ele já era detentor do mandato, ele já tinha detentor como deputado estadual do estado X. A gente viu lá nas nossas regras, que era o caso, por exemplo, dos filhos do Bolsonaro, que já eram detentores do cargo. Se eles já são detentores, a gente não tem incompatibilidade, né? Fúvio não tem nenhum tipo de inelegibilidade, incompatibilidade, porque ele já era detentor do cargo de deputado estadual e estava concorrendo à reeleição. Por isso, a A está errada, porque Bibiana e Fúvio são elegíveis. Bibiana é inelegível. Bibiana e Fúvio são inelegíveis. Está errado também, porque Fúvio é elegível à reeleição, porque já era detentor do cargo de deputado estadual. C. Somente Fúvio é inelegível. Não, acabei de falar que ele é elegível. Somente Bibiana é inelegível. Correta, né? Somente Bibiana é inelegível porque ela é esposa do governador do estado e ela vai concorrer a prefeita do município abarcado por esse estado. Então, a gente tem a incompatibilidade reflexa, inelegibilidade reflexa. Então, a nossa resposta é a letra D. E por último, né, Bibiana e Fúvio são inelegíveis em todo o território nacional. Não, né? As nossas regras de incompatibilidade, elas deverão ser analisadas dentro do estado X,
porque é dentro do estado X que a gente tem o governador, que é o nosso parâmetro, chefe do Poder Executivo Estadual. Então, ela é inelegível dentro do estado X, podendo concorrer a cargos fora dentro do estado X, que ela não seria incompatível. Então, também não é a resposta a letra E. E, portanto, o gabarito da número 2 é letra D. Somente Bibiana é inelegível. Essas são as nossas questões de fixação. Espero que tenham conseguido fazer e que mais que isso tenham acertado. Qualquer dúvida, estou à disposição. E semana que vem, então, a gente faz a nossa avaliação, englobando direitos sociais, direito de nacionalidade e direitos políticos, tá? Então, até semana que vem, pessoal!